O Marcos Alves é o primeiro a mandar mensagem. Nicola Domingos, Duarte e Vitor Sá chegam para serem titulares, na sua opinião. Marcão, deixa eu começar atualizando. O Vitor Sá, eu vou atualizar a situação dos dois, e aí depois eu opino sobre chegar como titular ou não, tá? Primeiro sobre Vitor Sá. O Vitor Sá já aceitou a proposta do São Paulo, restam apenas a realização dos exames médicos e a assinatura do contrato. Importante contar que chega para ganhar na casa dos R$700 mil por mês, tá? E diante desse cenário dá para imaginar que sim, que ele chega para ser titular. Ele é mais jogador, ele é mais regular do que o Ferreira, ele é menos espetacular do que o Ferreira, tá? Ele é menos capaz de impressionar com drible, com jogadas bonitas, mas é aquele cara que faz muita entrega, o cara que recompõe, que ajuda na marcação. Eu acho que ele e Arthur podem ser duas boas opções de lado de campo. O Arthur até aqui tem se mostrado extremamente eficiente. E eu acho que o Vitor Sá pode ser um complemento do outro lado, tá? Sobre Domingos Duarte, esse ainda não dá para cravar que fechou, embora existam tratativas já há uma semana. Eu fui o primeiro a contar para vocês, na semana passada não, no domingo, quando eu estava voltando lá de Budapeste, sobre o interesse, sobre a negociação. O Domingos Duarte tem proposta do futebol para continuar na Espanha, tem algumas outras ofertas do velho continente, mas ele está muito decidido a jogar no Brasil, e existe uma chance grande de o acordo ser sacramentado nas próximas horas, tá? Sobre Domingos Duarte como titular, cara, ele foi peça importante da terceira defesa menos vazada do Campeonato Espanhol na temporada passada, temporada que acabou de terminar. O Barcelona e o Real Madrid, como já era de se imaginar, tiveram as melhores defesas do torneio, mas o Getafe, onde estava Domingos Duarte, teve uma defesa menos vazada, por exemplo, do que a do Atlético de Madrid. Então não é pouca coisa, né? Não é qualquer campanha. E o Duarte tinha peça importante nesse sistema defensivo, imagino que chegue para ser titular no São Paulo também. Beleza? Estou lendo aqui uma notícia do Valentim Furlan. São Paulo e Botafogo negociam uma troca entre Ferrarese e Newton. Alvinegro prefere um negócio indefinitivo e o tricolor avalia usar zagueiro como moeda de troca. Ferrarese está emprestado até dezembro com opção de compra na casa dos 6 milhões de euros. Acho um equívoco, tá? Acho que para o São Paulo era mais negócio esperar até o fim do ano para tentar trocar o Arthur pelo Ferrarese. São dois jogadores de valor parecido, 6 milhões de euros para ambos. Se você troca o Ferrarese pelo Newton, que é um volante que você não sabe se vai dar certo, você acaba não tendo um trunfo para segurar o Arthur no fim da temporada, e o Arthur, para mim, é bem mais interessante do que o Newton, que é uma aposta, né? O Newton pode dar certo, como pode não dar também. O Newton é um volante revelado na base do Botafogo e que interessa ao São Paulo para metade do ano, beleza? Nicola, quem é o meia que o São Paulo vai trazer? A pergunta é do Jefferson Matos. Jefferson, eu consigo te dizer qual meia que o São Paulo não vai trazer. Especularam recentemente Ganso e Alanzinho. O Ganso dispensa apresentações, jogador que já foi de São Paulo e que está de saída do Fluminense. O São Paulo avaliou, pensou, cogitou, mas descartou pelos 37 anos de idade e pelo custo alto, 700 mil por mês. Também houve quem cravasse que Alanzinho, jogador revelado na base do Palmeiras e que está livre depois de sair do Moreirense, onde jogou bem, poderia ser contratado. Ontem, durante a live, uma fonte do São Paulo falou: Nicola, descarte esse nome, ele não será comprado. Beleza? Nicola, será que o São Paulo consegue vaga na próxima Libertadores? Vai depender muito das movimentações de mercado na janela da metade do ano. O Lucas Rocha perguntando sobre Ferrarese e Newton, assim que esse dirigente do São Paulo respondeu, já emplaco essa também. Lucas Rocha quer saber se o São Paulo vai pagar o Arthur. Ainda não há uma definição sobre o tema, o São Paulo vai aguardar mais um pouquinho para levar essa história adiante. O Marcelo Pinto perguntando se será que o São Paulo consegue vaga para Libertadores? Não dá para descartar. Nicola, Marcos Antônio por Pulgar. Não. Não faz sentido, não. Ele quer saber se dá para trocar, né, o Marcos Antônio pelo Pulgar. Hoje o Marcos Antônio é o primeiro ou segundo melhor ativo do São Paulo. Estou na dúvida se ele ou Bobadilha qual vale mais. E o São Paulo precisa fazer dinheiro, então não dá para imaginar uma troca, tá? Se o Marcos Antônio for sair, deve sair em definitivo e por um bom valor. O Pulgar, a tendência é que se o Pulgar sair, ele vá para a Europa. Até porque a partir de julho, o contrato dele passa a ter uma cláusula que permite a saída pro exterior por algo na casa dos 4 milhões de dólares, tá? Esquece de deixar like, se puder mandar seu superchat, a gente agradece também. Renato Rosa, boa noite, Nicola. O São Paulo está quase certo com o zagueiro Domingos.
E SAF no São Paulo pode acontecer no futuro com o dono da Ferrari? Renatão, essa história de SAF no São Paulo, melhor a gente pensar nisso bem mais para frente, tá? E só para explicar o motivo. Hoje, dentro do São Paulo, dentro do Conselho Deliberativo do São Paulo, há nenhuma vontade, ou pouquíssima vontade em levar essa história adiante. Os conselheiros não querem. E uma prova disso foi dada nessa semana, quando julgou-se a possibilidade de uma suspensão de 120 dias ao presidente do Conselho Deliberativo, Outon Aires de Abreu, que é o principal, a pessoa mais contrária à SAF dentro do São Paulo. Com a confirmação de que ele não foi suspenso, até o Diego Fernandes, que é o entusiasta mor em relação a essa ideia de SAF, já meio que murchou e falou, pessoal, acho que dá para desencanar dessa ideia de SAF, ela não vai virar, tá bom? Sobre Domingos Duarte, eu já mandei mensagem para uma fonte do São Paulo, estou aguardando resposta por aqui. Assim que pintar alguma coisa, eu conto para vocês. Nicola, o São Paulo pode oferecer o Arboleda pelo Arthur? Pode, mas o Arboleda, cara, ele não tem tanto valor de mercado. É um atleta de 33 para 34 anos de idade, que tem todos os históricos de problema extracampo. O Arboleda hoje, sendo bem sincero, o Arboleda não tem valor de mercado. Se o São Paulo quisesse, se o São Paulo conseguisse um clube para assumir todo o contrato dele, R$1 milhão por mês, eu acho que já seria um baita negócio. Mas o São Paulo está sonhando em ter alguém que assuma 100% dos salários dele e ainda banque $1 milhão. Por quê? Porque o São Paulo deve exatamente $1 milhão para Pepe Chamorro, que é o empresário do Arboleda. Então, qual que é a ideia? Bom, já que o Arboleda dá todos esses problemas do mundo, vamos ver se a gente consegue, pelo menos ao empurrar o Arboleda para fora, zerar todas as pendências, pagar o Pepe Chamorro e acabar essa história. O Santos, o Atlético Paranaense, o Internacional, o Vitória, todos esses demonstraram interesse em contratar o Arboleda, mas vários deles querem por empréstimo, com o São Paulo ajudando com salários, e aí fica difícil, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre Textor e a SAF do São Paulo. O São Paulo não vai virar SAF, tá? Pelo menos tão cedo não vai virar. Por mais que exista uma série de problemas financeiros, por mais que o São Paulo vá ter dificuldade com a agência que regula o fair play, a tendência é que o São Paulo, que o Conselho Deliberativo do São Paulo só avance nessa ideia se o São Paulo tiver uma condição financeira bem pior do que a atual. Sobre o Textor está relutando com todas as forças para tentar mostrar na justiça que ainda é o dono do Botafogo, mas ele está cada vez mais distante e afastado dessa realidade, tá bom? O Catarino Alves, boa noite, Nicola, você acha que com essas contratações do São Paulo, mais um camisa 10, o São Paulo consegue competir com o Flamengo e Palmeiras? Não, certamente não. O São Paulo pode ser forte em mata-mata, a Sul-Americana está aí para permitir ao São Paulo sonhar com o título, mas brigar com o Palmeiras e Flamengo, se eu te disser isso, eu vou estar mentindo para você, tá? E a Sul-Americana esse ano vai ser pesada, hein? São Paulo, Botafogo, River Plate, Boca Juniors, quem mais está forte nessa parada? Trocadilho, São Paulo só traz jogador do... boa. Né? O São Paulo contratou nesse ano o Arthur, está negociando com o Newton, tentou o Marlon Freitas, vale a lembrança, né? O Botafogo pegou o Ferrarese, agora o São Paulo pode pegar o Newton, faz sentido, boa, entendi, boa, Gustavão, demorei, mas peguei. Boa noite, Nicola, ouvi falar do interesse do São Paulo no Savarino, pode verificar? Carta fora do baralho, jogador importante, caro, salário alto, investimento pesado, deixa eu até conferir o número de jogos dele, 15 jogos, Brasileirão, esquece. Se o São Paulo precisar de dinheiro para contratar jogador, ele não será contratado, tá? Anderson Rodrigues, Nicola, tem alguma venda para os grandes... para os dos grandes craques do São Paulo, André... ele quer saber se tem alguma venda para André Silva e Tapia. Não, nenhuma proposta. Ricardo Magalhães perguntando sobre Cebolinha no Vasco, chance nenhuma. O Eric Almeida, boa noite, Nicola, 20% do William, Porto, mais 9 milhões de euros oferecidos ao Atlético. Cascata Almada, vamos lá. O William Gomes, jogador que era do São Paulo, está no Porto, o tricolor ficou com 20% do valor de uma venda futura, tá? E existe a possibilidade de William Gomes se mudar para o Atlético de Madrid, para o Manchester United e para o Arsenal. Essas são especulações que envolvem o William Gomes. O Porto trabalha com a ideia de vendê-lo por 60 milhões de euros.
Se essa meta, se esse objetivo se confirmar, o São Paulo com seus 20% teria direito a 70 milhões de reais. Só que o São Paulo também é o clube formador do William Gomes, e ele ficaria com mais um percentual de 2,5%, ou seja, a operação final para o São Paulo seria de 70 milhões pela venda dos 20% e 8 milhões e 900 mil pelo mecanismo de solidariedade. O São Paulo pegaria quase 80 milhões de reais. E essa grana cairia do... Isso pode ajudar para contratações? Não. Isso pode ajudar para pagamento de dívidas e uma série de dificuldades pelas quais o clube tem passado. Fábio Silva, quais jogadores do São Paulo devem sair? Não deve haver por exemplo, se pintasse proposta para o Cédric, o São Paulo faria negócio na hora. É difícil imaginar que alguém vai fazer proposta pelo Cédric. Tapia e André Silva, que vocês falaram. Difícil. Hoje, o São Paulo precisa fazer uma venda. O Bobadilla acho que é uma possibilidade real de venda, tá? Jogador valorizado, Copa do Mundo, ele também já até deu indícios de que seria um fim de ciclo, mas aí vai depender da proposta, né? São Paulo precisa de uma grande venda. Se o Mar Lima, Nicola, é verdade que o São Paulo vai trocar o Ferrarese pelo Newton? Eu fiquei de responder essa pergunta questionando um dirigente do São Paulo. Eu tinha mandado se o Domingos Duarte estava perto. Eu estou esperando essa resposta. A pessoa já visualizou, costuma responder rápido, mas ainda não respondeu, tá? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.